O mercado de café está atento às condições climáticas aqui no Brasil. Os níveis de chuva abaixo do normal em regiões como o sul de Minas Gerais e o Espírito Santo ameaçam o desenvolvimento da safra 2024-2025 do grão. Essa avaliação está presente no mais recente relatório da Redpoint Global Markets. E para entender melhor o tamanho dos desafios dos cafeicultores, especialmente na região sudeste, eu converso agora com a analista de café da consultoria, Natália Gandolfo. Natália, uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Natália, por que esse estágio da safra de café ele é tão importante e que ocorre quando a regularidade das chuvas é inadequada neste período da safra? Então, nesse momento específico, a gente vai falar principalmente da questão de rendimento, né? Porque no primeiro momento a gente teve uma boa florada, um pouco antecipada até, mas uma boa florada. No momento de pegamento tiveram quedas, mas porque a gente teve várias floradas e muito boas, então não é algo que foi perdido naquele momento, mas agora, com o enchimento do grão, a gente precisa de fato as chuvas para garantir um bom rendimento para a safra 24-25, acima do que foi visto no ciclo 23-24. E por isso que existe essa preocupação nesse momento, né? Porque o que foi observado do começo de outubro até o final de dezembro, por conta das condições do El Niño, pode sim trazer certos problemas para a questão de rendimento, de produtividade para a safra nesse momento. Certo. E existem focos de atenção especiais neste momento, correto? Em Minas Gerais, na região de Três Pontas, e no Espírito Santo, em São Mateus. Por que a situação preocupa tanto nessas regiões? Isso é certo, isso é correto. Principalmente Três Pontas, a gente vai falar do acumulado de chuvas de outubro até dezembro, 30% abaixo da média. E para a região de São Mateus, no Espírito Santo, a gente vai falar de o acumulado de chuvas de outubro até dezembro, 80% abaixo da média. Então, os níveis que foram registrados agora em 2023, no final de 2023, né, eles já estão bem semelhantes aos níveis que foram observados em 2015. Então, daí que surge a preocupação nesse momento, né? Porque foi um ciclo que também foi afetado pelo El Niño e que também trouxe quebra, tanto para o Arábica quanto para o Conilon. De acordo com o relatório, o balanço hidrológico na região sudeste é muito similar ao registrado em 2020, cenário que influenciou para a quebra da safra na temporada 21-22. Caso as chuvas não voltem com regularidade, a temporada 24-25 corre risco de houver uma nova quebra? Então, de fato, o balanço hidrológico ele está muito semelhante ao que foi observado no segundo semestre de 2020, né? Que aí acabou gerando a quebra do ciclo 21-22. Porém, o que diferencia os dois ciclos é que em 2020 a gente teve um inverno mais seco e mais quente, e em 2023 não. Então, lá em 2020, durante o desenvolvimento vegetativo, a safra já tinha sofrido os impactos desse clima durante o inverno brasileiro, né? Agora, a gente não tem essa mesma característica, então o desenvolvimento vegetativo, ele foi adequado para a safra 24-25. O ponto, ele está realmente nesses últimos meses de 2023, então pós-florada, que acabaram trazendo esse problema. Então, os impactos, se eles ocorrerem, certo? Não devem ser na mesma escala do que foi observado no ciclo 21-22 por conta dessa diferença entre os períodos de desenvolvimento vegetativos do ciclo 21-22 e do ciclo 24-25. Natália, diante desse cenário, quais são as perspectivas para os preços do café aqui no mercado interno? Bem, a expectativa inicialmente é de um estreitamento dos diferenciais, né? Porque a gente tem essa questão de clima aqui no Brasil impactando principalmente os preços locais no primeiro momento, né? Nova York ainda não precificando esse risco. E isso muito porque o que vai definir o rendimento e o tamanho da safra vai acontecendo nas próximas 3 semanas. Então, a gente está falando ainda de um impacto que o El Niño vai ter até o final de janeiro, principalmente, e resgatando o que já aconteceu em ciclos anteriores que também foram afetados pelo El Niño,
A maior parte do impacto ela veio em janeiro. Então já existia a presença do fenômeno nos meses anteriores, durante florada, durante pegamento, durante enchimento, mas janeiro foi o que de fato trouxe a quebra, quando a gente olha para o último El Niño que afetou tanto a arábica quanto o conilon aqui no Brasil. E isso já falando mais de uma década atrás. E agora a situação é a mesma. Então, essas próximas 3 semanas vão definir o nível de produtividade que a gente pode esperar para 24 a 25. E aí, de fato, a previsão de chuvas nas próximas semanas acabou tirando um pouco o pé do acelerador para Nova York, mas nos preços locais a gente pode sim esperar aí um estreitamento dos diferenciais. Eu conversei com a analista de café, Natália Gandolfo. Muito obrigado, viu, pela participação. Volte sempre. Obrigado, João. Obrigado a todos.